Seja bem-vinda a mais uma aula de saúde da mulher com o tema Alzheimer tem rosto de mulher. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou especialista em climatério e menopausa, já sou formada há quase 30 anos e no começo da minha carreira, um dos primeiros pacientes que eu atendi, na verdade eu fiquei 9 meses mais ou menos trabalhando na área de geriatria, ou seja, idosos, e 90% dos idosos que passaram por mim, naquele começo, 1999, tinham demência ou diagnóstico fechado de Alzheimer, tá? Olha só, uma estatística muito grande. E aquilo me chamou muita atenção naquela época, mas eu era muito jovem. E quando a gente é muito jovem, a gente não associa aquilo à nossa vida. A gente acha que aquilo acontece na vida dos outros, mas você não acha que aquilo vai acontecer na sua. Então, com o decorrer do meu crescimento profissional, eu me desliguei desse assunto e fui retomar isso no período onde eu entrei na menopausa. Por quê? Porque eu mesma comecei a passar por um processo de esquecimento, aonde todo mundo brinca, aonde todo mundo acha graça, faz vídeos, né? Com mulheres esquecendo as coisas, com mulheres esquecendo óculos na cabeça, com mulheres entrando e saindo porque não lembram onde está a chave. A realidade é que o teu corpo, o seu cérebro, está dando sinais. E se você não entender agora, daqui 10, 15 anos, quando o seu diagnóstico for fechado, não vai haver absolutamente mais nada que possa ser feito. Demência ou Alzheimer é uma doença que começa a dar sinais com 20 anos de antecedência. E começa no período do climatério. Aonde nesse período, a partir entre 40 e 45 anos, o nosso organismo da mulher começa a ter um declínio hormonal. E nesse declínio hormonal, o nosso cérebro começa a falhar. Só que isso se mistura com a correria do nosso dia a dia. Uma mulher de 40, 45 anos, 50, é uma mulher extremamente atarefada. E nós costumamos confundir lapsos de memória, dificuldade de foco, dificuldade de novos aprendizados com cansaço, com irritação, com estresse. Quando, na verdade, o nosso corpo está dando sinais de que algo não vai bem. Presta atenção. Quando a menopausa chega para todas as mulheres, tá? O nosso cérebro perde, ou melhor, o nosso cérebro vai perdendo a capacidade de manter a sua energia. Ele vai ficando assim meio que com fome metabólica. Por que com fome metabólica? Porque alguns dos nossos hormônios que regulam o funcionamento cerebral. Mas calma, a gente tem uma solução para isso. Se você está no período aí de transição menopausal e já está sentindo esses efeitos, calma, que eu vou te falar como é que a gente resolve isso, como é que a gente reverte isso, tá? Mas o que acontece é que você não está esquecendo porque você está ficando velha. Isso não é coisa de gente velha. Isso é uma mudança metabólica do seu organismo. E se você não entender como ele funciona, você não vai conseguir fazer com que ele volte a funcionar. Ok? Preste atenção. Já é sabido, cientificamente já é sabido,
que a cada 10 casos de Alzheimer, 7 são de mulheres. Por isso que a menopausa, né, por isso que o Alzheimer tem rosto de mulher. Então, a cada 10 casos, 7 são de mulheres. É muita coisa, gente. É muita mulher, tá? Durante esse período de climatério, onde os nossos hormônios estão em declínio, principalmente o estrogênio, acontece dentro do nosso cérebro uma perda de massa encefálica. Sabe o nosso cérebro, o tamanho do nosso cérebro, né? Ele reduz de tamanho de 15 a 30%. Gente, o nosso cérebro encolhe. Por que que isso acontece? Por que que durante o climatério e a menopausa o cérebro da mulher perde massa encefálica de 15 a 30%? Por que que ele encolhe? Quando não tratado, ok? Ele encolhe porque mais ou menos, acontece assim, mais ou menos, tá? Dentro do nosso cérebro, para que ele funcione, ele precisa de energia, certo? Essa energia, ela vem da glicose que está circulando no nosso cérebro, ok? Então, o cérebro pega a glicose que está circulando e usa como fonte de energia para pensar, para ter ações, para mandar impulsos nervosos para o corpo todo. Só que durante esse período, o cérebro perde 25% da capacidade de usar essa glicose como forma de energia no cérebro. Ou seja, tem alimento no cérebro, mas o cérebro não consegue pegar aquele alimento e transformar ele em energia para fazer o seu cérebro funcionar, para fazer você pensar, para fazer com que você tome as atitudes, para fazer você lembrar. E porque essa glicose fica ali sem conseguir ser usada, ela começa a ativar a criação, a formação de placas denominadas beta-amiloide. Então, o excesso de açúcar no cérebro, porque o cérebro não consegue mais metabolizar, começa a fazer com que o cérebro forme placas chamadas beta-amiloide, que é quando a pessoa faz uma ressonância magnética, vai aparecer nos exames de imagem. Vai aparecer lá em todos os exames de imagem que o cérebro está cheio de placas beta-amiloide. Essas placas, com o tempo, vão fazendo com que o cérebro perca mais ainda sua capacidade de absorver a glicose. Ele já perdeu 25. Só que com a formação das placas, essas novas formações fazem com que receptores de insulina sejam inutilizados. Quem leva a glicose do cérebro, de fora do cérebro para dentro do cérebro para ser usado como energia, é a insulina. Com a perda de 25% dessa capacidade, cria-se placas beta-amiloide. Com a criação de placas beta-amiloide, os poucos receptores de insulina que ainda restam são calcificados, não, eles são cauterizados. Então, sobra mais glicose ainda. Quanto mais glicose sobra, mais placa beta-amiloide. Quanto mais placa beta-amiloide, mais cauteriza, né, receptores de insulina, mais glicose sobra, mais beta-amiloide. E isso vira um ciclo de calcificação, um ciclo de glicação, que é quando o cérebro vai
formando mais e mais placas. E a região mais afetada na mulher é a região do hipocampo, que é uma região aqui nessa parte superior acima da cabeça, acima da orelha, relacionada com a memória. Então o cérebro vai se enchendo de placas, vai ficando cada vez mais rígido, cada vez menor, e aquela glicose cada vez mais alta, porque o cérebro não consegue metabolizar aquilo e levar aquilo como energia. Com o tempo, isso se torna irreversível. E essa perda se torna definitiva. Não somente mais de memória, mas de todo tipo de impulso nervoso. Tirando dessa pessoa, inclusive, a capacidade de andar, de se locomover, de se mexer. Talvez você já tenha visto, talvez não, mas o Alzheimer, ele começa com perda de memória, mas ele se desenvolve por fases. Então a primeira coisa é você perder a memória recente de coisas que aconteceram agora. Depois você perde a memória, né? Das pessoas que você conhece, não consegue mais identificar nomes dos filhos, às vezes não consegue reconhecer pessoas da família. E isso evolui ao ponto de a pessoa não conseguir mais segurar xixi, segurar cocô, andar, tomar decisões, até que ela fica acamada, enrijecida e tem uma parada do sistema cardiovascular, tá? Então existe uma progressão triste do Alzheimer, e a gente fala aqui de memória, mas Alzheimer ele é vai muito além, memória é só o começo, tá? E o que acontece? Esse açúcar que vai sobrando no cérebro por causa do período da menopausa, e todas vão passar por isso, hoje já é conhecido como diabetes tipo 3. Toda mulher no período da menopausa vai ter essa deficiência do cérebro metabolizar o açúcar. E se ela não fizer aquilo que nós vamos conversar daqui a pouco, ela vai ter a produção de placas beta-amiloide, algumas mais, outras menos. E isso vai gerar esse ciclo de cauterização do cérebro, que vai fazer o cérebro diminuir e as pessoas perderem a capacidade, primeiro de lembrar, depois de fazer coisas básicas, tá? Então, Alzheimer já é conhecido hoje como diabetes tipo 3. Ok? Você lembra, quem tá me acompanhando já deve ter percebido que desde o momento em que eu comecei a falar de saúde da mulher, eu tenho falado sobre a importância da resistência insulínica na mulher, né, no período do climatério. Resistência insulínica é o que acontece com a mulher quando está no climatério, porque não é só o nosso cérebro que não consegue mais metabolizar açúcar. O nosso corpo também muda e o nosso corpo inteiro vai ter deficiência em metabolizar açúcar. Então não adianta você achar que é só o seu cérebro que está sendo acometido. Se existe alguém com deficiência de memória no climatério, isso já é um sinal que está sobrando açúcar no seu cérebro, e açúcar no cérebro é Alzheimer, ok? Só que se está sobrando açúcar no cérebro, está sobrando açúcar em outros lugares. E às vezes não é porque você está comendo muito doce, é porque o seu metabolismo mudou e ele agora não consegue mais lidar com glicose vinda de qualquer lugar. Do pão, do macarrão, do embutido, da pizza. Entende? Entende que eu não estou falando das comedoras de doce?
Eu estou falando das pessoas que consomem carboidratos de uma forma geral, porque mesmo uma mulher que come até moderadamente o carboidrato, ou come até carboidratos naturais, se ela não entender como é que ela precisa se comportar em relação à alimentação, mesmo, entre aspas, comendo bem, ela vai ter resistência à insulina. E ela vai ter, além do esquecimento, gordura no fígado, vai ter a resistência insulínica mostrada ali nos exames, vai ter uma diabetes tipo 2, vai começar a perder muita massa muscular, vai começar a ter aí osteopenia, osteoporose, sem contar, né, o esquecimento, névoa mental, que pode evoluir aí para demência, para Alzheimer, assim como a gordura no fígado evolui para hipertensão, para doenças cardiovasculares, assim como a resistência à insulina evolui como diabetes tipo 2 e o Alzheimer, que é uma diabetes tipo 3. Então, quando uma mulher tem resistência insulínica, ela não está só com a memória sendo afetada, ela está tendo acometimento do corpo todo. E quando você vai num médico, né, num médico tradicional, o médico tradicional tende a tratar somente o seu sintoma, ele não trata a sua causa. Infelizmente, a maioria ainda trata somente causa. Então, você vai num médico para falar da memória, ele vai te dar um remedinho para a memória. Você vai num médico falando que você tá com osteoporose, ele vai lá te dar um cálcio. Quando você vai no médico falando que você está hipertenso, ele te dá um remédio para hipertensão, mas ninguém está tratando a sua causa. E o que eu estou fazendo aqui hoje é falando da causa para que nós, eu e você, sentemos e resolvamos definitivamente a causa. Porque se você resolver a causa, você não vai ter, né, sua memória vai voltar, sua pressão vai baixar, a gordura no fígado vai sair, você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir dormir melhor, seu intestino vai desinflamar. Você vai, de diabetes tipo 2, você volta a ser uma pessoa normal. Quando você trata a causa, você deixa de ser refém de remédios que controlam apenas sintomas. Quando você trata apenas sintomas, a doença evolui. Então não adianta tomar remedinho para melhorar a memória se você não está tratando a causa, que é esse aumento de glicemia, essa resistência insulínica que você está acumulando, mesmo achando que está comendo direito. Mesmo achando que você está comendo direito, seu metabolismo mudou e você não metaboliza o açúcar como antes. E todo carboidrato vira açúcar. E é por isso que tem muita mulher, mesmo magra, infartando. E é por isso que tem muita mulher que mesmo que tenha estudado a vida inteira, evoluindo com demência. Eu gostaria de convidar vocês que estão aqui a procurarem um filme, que é um filme muito especial, que chama-se Para Sempre Alice, que é de uma cientista que morreu por conta da evolução de um Alzheimer. Uma mulher extremamente estudiosa, uma mulher extremamente inteligente. E ela começou a estudar, né, a doença em si, porque ela desenvolveu. É muito importante que você perceba que essa é a realidade de a cada 10 pessoas, 7 mulheres. É muita mulher que vai evoluir com demência. E todas elas têm algo em comum. Iniciaram no período da perimenopausa ou da menopausa, tinham resistência insulínica e não faziam as coisas que eu vou mostrar para você que vão te salvar. Ok?
Antes de eu continuar, eu quero falar que todas nós, se fizermos um exame genético, todas, tá? Inclusive eu vou trazer aqui numa próxima aula um especialista só sobre exames genéticos para você. Mas o que eu quero dizer é, todas nós, que se fizermos um exame genético, vamos ter algum gene que vai apontar para alguma doença. Todas. Para Alzheimer e demência, para diabetes, para câncer, todas nós. Só que não é isso que vai fazer com que você desenvolva doenças. Antigamente imaginava-se que porque nós tínhamos na família pessoas que desenvolveram tais doenças, que nós também desenvolveríamos. Hoje não é mais isso. Hoje existe um lado da ciência que entendeu que os seus hábitos de vida diários são capazes de suplantar qualquer sinal genético de doença. Ou seja, a epigenética, que são todos os nossos hábitos de vida, são capazes de fazer com que qualquer gene que aponte para uma doença fique latente, ou seja, fique dormindo. Então, se você olhar para o seu estilo de vida, é ele que vai determinar se você vai ser uma mulher que vai envelhecer com todos os sinais e sintomas de demência, de osteoporose, de obesidade, diabetes, AVC, né, derrame, infarto. É isso que vai determinar se você vai adoecer, envelhecer doente, ou se você vai envelhecer saudável, vivendo muito bem, sendo dona de todos os seus atos, trabalhando, sendo produtiva e vivendo realmente todos os dias da sua vida em toda a sua plenitude mental, emocional e física. Então a epigenética, ela é soberana sobre qualquer genética. E eu já quero te estimular. Pare de procurar pelo em ovo. Se os seus hábitos são soberanos, o que te interessa saber se você tem genética para uma coisa ou para outra? O que são hábitos soberanos? É o que você come, é o que você faz com o seu corpo, é como você dorme, é como você gerencia o seu estresse. São coisas que estão debaixo da nossa alçada. São coisas que você não precisa pagar para ter, você pode criar. Quem determina o que vai comer é você. Quem determina o horário que você vai dormir é você. Quem determina onde você vai gastar energia, né, ou não, é você. Então, a hora que você entende que você é dona de toda a epigenética, que vai determinar se você vai ficar doente ou não, acabou. Você não é mais refém de nenhum tipo de sistema, de nenhum tipo de cilada. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te ajudar, eu quero te ensinar, mesmo você já estando aí com lapsos de memória, até em graus um pouco mais avançados, que tudo que você fizer daqui para frente vai contribuir com a limpeza do seu cérebro, a liberação dos seus campos de memória, o fortalecimento dos neurônios que te sobraram aí, e você vai ficar melhor do que quando você iniciou essa jornada de menopausa.
ok? Uma coisa que precisa ser dita é que neurônios perdidos não podem renascer. O corpo não produz novos neurônios, mas o nosso corpo, que foi feito por Deus, ele é extremamente inteligente e é muito possível fortalecer e criar novas conexões neurológicas, neurais, a partir do que eu vou te contar agora, e eu quero que você anote. Porque a partir de hoje, isso vai mudar a sua vida. Tá bom? Presta atenção. O seu cérebro, ele começa a se recuperar, literalmente se regenerar, tá? A partir de um processo chamado neuroplasticidade. Como eu disse, o neurônio que morreu, ele não vai ressuscitar. Mas o neurônio que sobreviveu, você pode gerar um estímulo nele ao ponto dele ficar maior, mais forte e criar novas conexões que vão suprir a demanda daqueles que morreram. Entendeu? Quem entendeu isso? Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Quem aqui entendeu? E não é lendo mais, não é fazendo sudoku, né? Não é fazendo palavra cruzada. Não é isso. Quem aqui entendeu? Eu preciso saber se você está comigo. Tem gente que acha que atividade de velho é fazer palavra cruzada, é ir no bingo, é fazer caça-palavra. Não é isso. Não é isso. A primeira coisa, e insubstituível, ok? Isso é soberano, é insubstituível. A primeira coisa que você precisa entender é que os seus músculos não servem somente para você andar. Os seus músculos são os maiores órgãos endócrinos do seu corpo. Você anotou? Os seus músculos são os maiores órgãos endócrinos, tá? E quando você estimula esses músculos com exercício de força, esses músculos liberam mais de 50 miocinas conhecidas. Essas miocinas, muitas delas são neuroprotetoras. Ou seja, quando você faz um exercício físico de força, o seu músculo, que além de te ajudar a andar, libera miocinas que vão direto para o teu cérebro. Duas delas são chamadas irisina e BDNF, dentre muitas. A irisina, ela vai no cérebro e ela vai começar a desinflamar o seu cérebro. Presta atenção. Todo lugar onde tem acúmulo de açúcar fica inflamado, ok? O nosso cérebro, na menopausa, tem 25% de açúcar a mais, porque o nosso cérebro perde a capacidade de metabolizar. E quanto mais açúcar tem, mais placa beta-amiloide tem, mais o neurônio fica sem conexão com aquela glicose para poder fazer energia. Então, cada vez mais vai ter mais açúcar. O cérebro fica muito inflamado. Quando você faz atividade física, o músculo libera 50 tipos de miocinas, mais de 50 tipos de miocinas. Duas delas é BDNF e irisina. A primeira, que é a irisina, vai desinflamar o seu cérebro. A segunda vai fortalecer o neurônio que ficou. Então, a irisina, além
de desinflamar o teu cérebro, ela ajuda a limpar as placas beta-amiloides que já existem. Então a irisina vai lá, vai desinflamar o seu cérebro e vai começar a limpar, tirar as placas já existentes. O BDNF é como se fosse um adubo para o teu cérebro. Ele vai dentro do seu neurônio e ele vai estimular esse neurônio a ficar mais forte. E ele vai estimular esse neurônio a fazer novas conexões para suprir a demanda das conexões que já morreram. Isso, dia após dia, vai fazendo com que o seu cérebro se recupere. Vai fazendo com que você volte a ter memória. Vai fazendo com que a névoa mental que você tem hoje, a falta de foco, a dificuldade de aprendizado, vá melhorando. E você vai tendo uma sensação de recobrar a sua inteligência. Porque uma das queixas mais inacreditáveis que uma mulher na menopausa dá é: eu acho que eu estou emburrecendo, eu acho que eu estou ficando louca, eu acho que eu estou com algum problema. Quem aqui já teve a sensação que está emburrecendo? Quando eu comecei a perceber que o meu corpo estava diferente, esse foi um dos pontos assim altíssimos. Realmente eu fiquei com muito medo. Porque eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, eu sempre aprendi muito fácil. E de repente eu estava com uma memória ruim, eu estava me perdendo no meio, inclusive, de aulas. Eu dava aula, estava tendo assim apagões no meio das aulas. E comecei a não conseguir mais aprender do jeito que eu aprendia. Eu comecei a me desesperar. Até que um dia, dirigindo na rua, eu estava a poucos quilômetros da minha casa, num lugar muito conhecido, eu tive uma névoa mental que me apavorou. Porque em fração de segundos, eu pisquei o olho, eu não sabia aonde eu estava. Eu não conseguia reconhecer o lugar onde eu estava caminhando, de carro, dirigindo. E também não conseguia entender o que eu estava fazendo ali. Foram segundos de terror. Segundos de terror. Duraram segundos, mas para mim aquilo durou muito tempo. Eu fiquei com vontade de voltar para casa, eu fiquei com vontade de chorar. Quando eu entendi que eu tinha tido aquele negócio e que aquilo podia ser maior, aquilo podia ser pior, eu entendi que eu precisava parar tudo e entender o que estava acontecendo comigo. Isso é um sinal grave. Que o teu corpo está falando, chega. Agora está na hora de você se tratar. O seu corpo mudou, o seu metabolismo mudou. Você não metaboliza mais açúcar como antes. Tem açúcar no seu cérebro. Vamos tirar esse negócio daí agora. Senão é tarde demais daqui a um tempo. E aí eu comecei a procurar estudar para me tratar. Porque não é todo lugar que você vai ouvir o que eu estou falando aqui agora. Eu comecei a treinar, não foi só por causa da dor no meu quadril e da osteopenia que estava virando uma osteoporose. Foi porque eu estava perdendo a memória. E isso me apavorou. Me apavorou. Porque pior do que você ser hipertensa, pior do que você até ter uma fratura, é você perder a capacidade de responder por você. E eu lembrei de quando eu trabalhei lá, 1999, na casa de repouso, como é que aquelas mulheres estavam. E pensei, daqui
20 anos eu vou ter 70 anos. O meu corpo está me avisando agora que está na hora de eu parar tudo e cuidar da minha saúde. Se eu fizer isso agora, eu não vou ser uma daquelas pessoas. Além de não evoluir com demência e Alzheimer, eu não vou fraturar o quadril, eu não vou ter derrame, eu não vou ter hipertensão, não vou ser diabética, não vou ter gordura no fígado. Porque tudo isso passa pelo aumento da resistência insulínica que acontece com todas. Todas essas doenças, todos esses sinais têm uma única causa: resistência insulínica. E como é que a gente trata a resistência insulínica? Fazendo treino de força. Os seus músculos são os maiores ralos de glicose que você tem. Nós precisamos usá-lo todos os dias, porque ele vai consumir toda a glicose que está no teu corpo. E ele vai produzir miocinas que vão proteger o teu cérebro. Isso precisa ser obrigação de toda mulher no climatério e na menopausa. Treinar força, principalmente das pernas. Por que nas pernas, Valesca? Porque nas pernas são onde estão os nossos maiores grupos. Quando você treina um grupo grande de músculo, como o músculo das pernas, você produz muito BDNF, muita irisina, muito de tudo. Entenderam? E a sua insulina baixa, a sua glicose baixa, a sua inflamação baixa. Isso melhora o seu sono, melhora a perda de gordura no fígado, melhora toda a produção de outros hormônios, baixa o teu cortisol, aumenta a sua serotonina. Quem aqui está entendendo que treinar depois dos 40, 45 é obrigatório? Não existe remédio no mundo que vai fazer o que Deus preparou o seu corpo para fazer por você. Quem aqui entendeu? Eu preciso saber se você entendeu, porque isso é muito sério, tá? Sem músculos, o seu cérebro atrofia. Existem inúmeros estudos já correlacionando força das pernas com capacidade cerebral. Quanto menos força nas pernas você tem, mais perto de uma demência você está. Ah, mas eu tenho dor no joelho. Isso não é motivo para não treinar. Dá para treinar de todas as formas possíveis e imagináveis. Por isso que você não pode fazer sozinha. Inclusive dores no seu joelho, no seu quadril, no seu tornozelo e na coluna, vem muito da falta de músculo. Porque o músculo foi feito para dar estabilidade. Se não tem músculo, quadril fica com jogo, joelho fica com jogo, coluna fica com jogo e aí gera lesões. Presta atenção. Treinar é obrigatório. E você não vai substituir o que o corpo pode fazer por você por remédio nenhum. Remédio trata só seu sintoma, mascara o seu sintoma, mas o teu problema continua lá. O incêndio dentro do seu cérebro, o incêndio em todas as áreas do seu corpo, nas suas artérias, no seu coração, no seu fígado, continua. Mas o médico vem e te dá uma medicação somente para calar o seu sintoma, não trata a causa. Os seus neuroprotetores naturais, eles vêm em primeiro lugar, do treino de força das suas pernas.
Ok? Quem entendeu? A amiga tá perguntando se para treinar precisa ter laudo. Não, para treinar você precisa querer viver. Entendeu? Ninguém precisa de laudo para treinar, tá? Você precisa querer viver. Porque treino é protocolo ouro no tratamento de Alzheimer. Treino é protocolo ouro no tratamento de diabetes. Treino é protocolo ouro no tratamento de doenças cardiovasculares. Tamanha capacidade que a contração muscular tem de gerar anti-inflamatórios para o seu corpo. Outras substâncias que vão proteger as suas células, a sua imunidade e que vão equilibrar, inclusive, produção de hormônios. Entenderam? Treino para uma mulher de 40 a mais, 50 a mais, vai muito além de estética. Ok? Então, treino é mandatório. Aqui no protocolo 50+, tem um link aqui. Já clica nele. Aqui tem treinos específicos para mulheres no climatério. Não é um treino qualquer. É um treino elaborado para a sua faixa etária, para as condições que você tem hoje, inclusive se você tiver algum problema articular, joelho, coluna, quadril, ombro. Inclusive se você tiver hipertensão, diabetes, osteoporose, porque esse protocolo é para mulheres na sua idade. Foi criado exclusivamente para isso. Pode vir sem medo. O problema é você querer fazer isso com as vozes da sua cabeça numa academia de menino, aonde eles estão acostumados a pegar a menininha de 20 anos. Que o objetivo é outro e que o corpo dela metaboliza diferente. Tá? Então, a primeira coisa é treino. A segunda coisa, presta atenção, é controlar sua glicemia. O que é controlar a glicemia? É baixar o consumo de, primeiro, ultraprocessados, segundo, carboidratos de uma forma geral. Se o teu corpo não consegue mais lidar com o carboidrato como antes, você precisa diminuir a quantidade de carboidrato. Diminuir a quantidade de ultraprocessado. Diminuir a quantidade industrializado. Ok? Quando você faz essa diminuição, eu sei que você vai me perguntar, mas vou comer o quê? Vai comer carne. Prioritariamente com gordura. Poxa, Valesca, mas a gordura não vai aumentar meu colesterol, não vai... Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Seu cérebro, mais de 60% do seu cérebro é formado de colesterol. Quando você tem uma dieta pobre em gorduras boas são gorduras naturais. Quem são as gorduras naturais? Gordura da carne, manteiga, abacate. Quando você tem um consumo baixo de gordura boa, seu cérebro sofre, porque seu cérebro precisa do colesterol para conduzir os pensamentos, para conduzir os comandos, os impulsos elétricos, para que o seu corpo funcione, para que você pense. Então, quanto menos gorduras boas você consome, mais rápido você acelera o processo de degeneração do seu cérebro, mais açúcar fica, mais placa beta-amiloide cria. Certo? Então, você precisa consumir boas quantidades de proteína com gorduras boas. E essas gorduras não vão elevar o seu colesterol. Tá? Porque esse colesterol vai ser a base para você nutrir o seu cérebro. Não só o seu cérebro. O colesterol que nós consumimos através da gordura natural, da gordura animal,
do abacate, do azeite, enfim, da manteiga, eles são a base para que haja a formação de hormônios e para nossa proteção neurológica. Então, se você não come isso, você não produz hormônios. Se você não come isso, seu cérebro fica exposto. E aí não adianta ficar querendo tomar ômega 3, porque só o ômega 3 não vai dar conta. Gente, o ômega 3 é um colesterol. Então você tira a gordura da sua carne, você tira a manteiga, você tira o abacate, e aí você quer tomar ômega 3? Que é a mesma coisa. Você está entendendo como a indústria faz com a gente? Tira a manteiga, põe a margarina. Extremamente inflamatória para o teu corpo todo. Tira a gordura da carne, mas põe óleo de soja, óleo vegetal, que é rico em ômega 3, que é péssimo, super anti-inflamatório. Tira, o natural e põe o industrializado. Bora comer arroz, bora comer macarrão, né? Fazendo com que a sua glicemia suba cada vez mais. Eu tô te dando aqui, gente, assim, o caminho das pedras. Entendeu? Então volta pra carne, volta pra gordura boa. Pode comer. Diminui o consumo de carboidratos. Treina a perna, porque o pouco de carboidrato, o pouco de glicose, né? Carboidrato, gente, vira açúcar, tá? Só pra você saber. Todo carboidrato vai virar açúcar. O músculo vai ser um ralo desse açúcar pouco que tiver aí pra você, tá? O seu cérebro vai começar a usar energia limpa. O seu músculo vai mandar irisina e BDNF para limpar, desinflamar e potencializar seu neurônio. Você vai começar a pensar melhor, você vai ter clareza mental, você vai ter energia mental. Quantas de vocês aqui começa o dia com a mente esgotada já? Esgotada. Entendeu? E por fim, dormir, minha querida. Dormir à noite. Dormir cedo, 9h30, 10 horas. É durante o sono da noite que o nosso corpo, o nosso sistema linfático, ele higieniza o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele também cria o seu lixo. Se você não dorme, você não consegue tirar esse lixo. E esse lixo acumulado noite após noite dentro do seu cérebro aumenta o processo inflamatório. Então, à noite, na hora de dormir, é extremamente importante que você não tenha enchido a sua barriga de carboidrato, vá dormir com a barriga um pouco mais vazia, tenha tido uma boa nutrição, tenha feito o seu exercício físico, porque a irisina vai atuar, o BDNF vai atuar, o sono vai limpar, a glicemia vai baixar e a inflamação vai melhorar. Conseguem entender? Então, a mulher 40, 50 a mais precisa dormir. E não é tomando remédio para dormir. Remédio para dormir é sedação. Nada muda quando uma mulher toma remédio para dormir. Ela acorda cansada. Mas quando você dorme de verdade, e para dormir precisa fazer essa higiene do sono, e dentro do protocolo tem a higiene do sono completa, inclusive com suplementação, com dicas, com tudo. Você acorda restaurada. O lixo do seu cérebro foi mandado embora. A sua memória foi ativada. É durante o sono que tudo que você aprendeu durante o dia é fixado. Agora, se você não dorme,
Você pode ter feito o curso que você quiser, que você não vai conseguir memorizar aquilo. Entendeu? Vocês conseguem entender? Ó, estão perguntando aqui do ômega. Presta atenção aqui. O ômega 3 que você vai tomar, ele é super importante, tá? O ômega 6, ele é super inflamatório, tá? O ômega 6, você encontra ele na margarina, você encontra ele na óleo de soja, né? Óleo vegetal de uma forma geral. Então, ó, treinar, aumentar a proteína com gordura boa, diminuir brutalmente carboidrato e ultraprocessado e dormir de verdade. Não é dormir com medicação, tá? Isso você tem acesso. Não vem falar que eu não tenho dinheiro, por isso que eu não vou fazer. Isso você tem acesso. Inclusive, dentro do protocolo, você tem acesso a tudo isso de uma forma muito barata. Muito barato, tá? E para quem vai suplementar, porque é importante suplementar aqui nessa fase, tá? Não adianta suplementar sem ter feito tudo isso. Suplemento para quem está inflamada é tomar para fazer xixi e cocô caro. Então, se você não está fazendo o básico, não adianta suplementar, tá bom? Mas durante esse período que você está treinando, comendo mais carne com gordura, dormindo melhor, se você estiver fazendo isso, tá tudo bem você suplementar. E a suplementação é ômega 3, rico em DHA. O ômega 3 ele é dividido em dois. Ômega 3 DHA, ômega 3 EPA. Então, para melhorar o cérebro, para reconstruir membrana, né, dos neurônios, que é esse colesterol que cobre, né, os filamentos que vão conduzir a informação, o melhor ômega 3 é o ômega 3 rico em DHA, tá? Creatina, porque creatina não melhora a energia somente do músculo, melhora a energia cerebral. Vitamina B12, que trabalha na produção de energia mitocondrial, tá? E nada dessa suplementação consegue ser eficiente se você não treinar, se você não melhorar a sua alimentação e se você não dormir. Lembra o que eu falei sobre a epigenética? Epigenética é isso, é tudo aquilo que você pode fazer pelo seu corpo através dos seus hábitos de vida. E fazendo isso, você não vai ser uma das 7 mulheres entre 10 pessoas que vai desenvolver Alzheimer e morrer de fralda, sem falar, sem reconhecer seus filhos, sem dignidade. Porque eu acredito que você está aqui porque você quer manter a sua autonomia. E certamente você tem sonhos ainda para viver. Que se você não tiver saúde, você não vai conseguir. Eu tô errada? Esse remédio está acessível a todas as pessoas. Treinar, dormir, comer mais carne com gordura, cortar ou diminuir brutalmente carboidratos, ultraprocessados e industrializados. A pergunta é, você vai esperar o quê para começar isso agora? Você lembra que quando você tiver o diagnóstico, não tem mais o que fazer? Eu quero saber agora de você, o que é que você vai fazer? Ou você clica aqui no protocolo, ou você vai continuar aí, ó, que nem algumas pessoas aqui perguntando que tipo de ômega? Me dá uma dica. Eu já dei todas as dicas para você. Todas. Você quer fazer direito? Clica aqui no protocolo e vem fazer direito. Porque se eu te falar o nome de uma marca, de um ômega, seja lá o que for, isso não vai resolver o seu problema. Porque se você não treinar, se você não entender como que é que esse treino, todo, né, 2, 3 vezes por semana, se você não entender
Como é que você faz para dormir direito? Se você não souber exatamente quais são os tipos de carboidrato que você deve evitar e quais horários que você deve comer, se você não tiver uma pessoa para te ajudar, você vai desistir na primeira curva. E vai achar que isso não vai acontecer com você. Mas vai. Porque menopausa não escolhe cor, classe social, não escolhe preferências, não tem preferências. Acontece com todas. A diferença é entre aquelas que entenderam que precisa fazer o básico bem feito para que você tenha uma vida extraordinária, ou aquelas que vão continuar se enganando, tomando remédio para colesterol, remédio para hipertensão, remédio para diabetes, remédio para memória, remédio para dormir, remédio para acordar. Cada vez pior, cada vez mais sem força, cada vez mais sem músculo, cada vez mais fraca e cada dia mais doente. Não é o remédio que vai te salvar. O remédio só vai te deixar cliente fiel até o fim de uma indústria que não quer te curar. Hoje eu tô aqui para oferecer para você uma saída de um destino terrível, que talvez não esteja tão perto ainda, mas já anunciou que já chegou. Clica aqui, ó, protocolo 50, entra no protocolo, o valor é muito acessível, muito acessível. Eu garanto para você que a hora que você entender o que está aqui dentro, você vai se tornar uma outra pessoa. E dificilmente essas doenças do envelhecimento vão acabar com você. Pelo contrário, você vai passar a ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas. Porque quando as pessoas virem como a sua vida mudou, como a sua saúde melhorou, você vai se tornar referência na sua casa, no seu bairro, na sua igreja e por onde você passar. Escreve aqui não, clica aqui, ó, no protocolo, ou escreve protocolo aqui, que eu te envio um link lá no direct, tá bom? E agora, ó, eu vou ficar uns 5 minutinhos aqui para responder suas perguntinhas, tá bom? Se você tem pergunta, manda sua pergunta aqui, que a gente já responde já. Não é vitalício, é um protocolo de acesso de 1 ano. E você pode renovar, porque esse protocolo ele é crescente, né? Conforme a gente vai fazendo os treinos vão mudando. E a assessoria, né, em relação à sua vida, em relação aos seus exames, em relação à sua condição, ela vai acontecendo junto com o protocolo. Toda vez que você precisar de ajuda, que você tiver exames novos, que você precisar de um direcionamento, a gente te ajuda, eu olho teus exames, eu te dou um parecer, inclusive te indico, né, quando é preciso passar num outro médico, numa outra especialidade, porque às vezes é preciso sim tratar alguma coisa ali que está pontual. E esse acompanhamento nós fazemos dentro de um grupo, onde eu abro a cada 15 dias para atender as alunas de forma pessoal, tá bom? Então, ou você clica no protocolo 50+, ou você escreve protocolo aqui e depois vai no direct do Instagram, porque lá eu te deixei um link para você entrar direto no protocolo, tá? E me manda sua pergunta. Então, o protocolo, ele é um sistema, tá? Para te acompanhar durante um ano. É um acompanhamento durante um ano. E dentro desse acompanhamento, você vai ter treino específico para a sua situação. Você vai ter orientação alimentar específica para o seu momento. Você vai ter uma suplementação exclusiva para a sua necessidade. Que mais? Você vai ter ajuda, né, de forma personalizada dentro de um grupo, aonde eu vou conversar com você acerca do que está acontecendo naquele momento, para te ajudar. A gente vai resolvendo todas as suas questões de saúde ao longo desse ano, uma após a outra, tá?
Mas tudo começa fazendo o básico bem feito. E nada vai dar certo se você não fizer o básico. Então não adianta nada eu passar uma marca de ômega, uma marca de creatina. Se você não faz nada disso, não vai adiantar. Vai direto pro seu cocô, vai direto pro seu xixi. Tá bom? Então, ou escreve protocolo ou clica aqui onde eu deixei o link do protocolo, tá? Eu vou deixar um box de pergunta lá nos meus stories. E aí, se você tiver perguntas, você coloca lá, combinado? Eu acho que teve alguma outra pergunta aqui. Eu acho que é isso. Tinha perguntas aqui, mas acho que sumiu. Sumiu assim, né? Foi muito pra cima. Tá bom? Vocês gostaram da aula? Agora, ó, para não esquecer, você vai clicar no botãozinho agora e vai enviar essa aula para um monte de gente. Eu vou deixar gravado aqui no meu Instagram. Assim que eu baixar no meu Instagram, eu quero que você vá lá, faça o seu comentário, mas não esquece, faz agora, tá? Eu já vou deixar fixado lá. Faz o seu comentário e já marca suas amigas esquecidinhas lá. Faz isso para mim, porque se você me ajudar, eu consigo ajudar outras mulheres. Combinado? Tá bom? Ó, um super beijo. Terça-feira que vem a gente vai ter uma nova aula. E você, inclusive, pode me mandar aí um tema que você gostaria que eu abordasse aqui. Tá? Vou deixar lá nos stories, você vai lá daqui a pouquinho. Combinado? Então, ó, um beijo, Deus abençoe. Amiga que amou a aula, você precisa começar a se cuidar. A gente já conversou lá nos stories, você tá só enrolando, né? Às vezes essa enrolação pode gerar uma frustração, pode ser tarde demais daqui a um tempo. Então, bora lá, vamos lá. Vamos começar. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Beijo.